Na aula anterior, nós terminamos falando a respeito de você se fortalecer no Senhor, para que, independentemente da crise, da dificuldade que você estiver passando, mantenha a sua fé, porque Deus cuida daqueles que são fiéis, né? Então, estávamos falando a respeito do questionamento de Abacuque. E no livro, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5 do livro de Abacuque, o profeta pergunta: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. A riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante e não descansa, não se satisfaz. Na verdade, Abacuque estava declarando algo, né? Principalmente essa primeira parte aqui, que é muito importante para nós, que eu vou ler de novo. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Mas o justo, aquele que mantém a fé e aquele que mantém a crença no Senhor, mantém a aliança, viverá por sua fidelidade. As promessas de Deus por justiça é algo relevante e que irá acontecer. Só não precisamos em qual tempo e em quanto tempo isso irá acontecer. É o tempo de Deus. O que nos cabe fazer é nos manter crendo, ok? O tempo é do Senhor. O que vai acontecer nós não sabemos. O Senhor sabe de todas as coisas. O que cabe a nós é manter a nossa fé, independentemente do que estiver acontecendo. A palavra do Senhor diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmos 37, versículos 5 até o 7. Não se preocupe, cuide da sua vida, cuide de você, cuide da sua relação, você e Deus. É o suficiente para você viver em paz. Por vezes, Deus parece demorar a responder às injustiças. Os injustos ficam com o sentimento de insegurança. Você vê aí, por exemplo, aqueles que são criminosos, aqueles que são corruptos, parece que nunca nada vai acontecer com eles. Mas deixa passar o tempo para você ver qual é o fim dessas pessoas, né? Os injustos ficam com o sentimento de segurança e se tornam mais ousados na sua maldade. Isso é fato. A gente vê isso todo dia. Mas no fim, Deus sempre traz justiça. Essa é a nossa oração, inclusive, para o nosso Brasil. Temos a garantia que Deus vai agir, pois a nossa fé nos conduz a pensar e agir dessa maneira. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 25, diz: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Amém, aleluia. E não haverá exceção para ninguém. Então, todos aqueles que maquinam o mal, que praticam o mal, que prejudicam o humilde, pode ter certeza que Deus vai entrar com a sua justiça, tá? Deus fez Abacuque entender as suas intenções ao ponto de o profeta aprender a lição de que a confiança tem que estar em Deus. E a adoração tem que ser sempre, não importando as dificuldades que estejam acontecendo. Depois de ouvir as respostas de Deus, Abacuque orou, confessando a fé no Senhor. Então ele entendeu o que estava acontecendo. Abacuque ouviu as decisões radicais do Senhor, as respostas radicais do Senhor aos seus questionamentos. As respostas de Deus poderiam não ter sido agradáveis a ele, mas ele confessou a fé no Senhor e colocou a sua confiança em Deus. Lembrou dos acontecimentos bons que ocorreram no passado, algo que o profeta Jeremias nos recomenda fazer em Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao 23, que lá diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Essas lembranças ajudaram Abacuque a ter esperança. Assim como nós hoje também podemos e temos que viver na esperança de dias melhores, de momentos melhores. Ele sabia que Deus iria responder e trazer a salvação para o teu povo. E nós também devemos esperar no Senhor. Nenhum problema deve ser razão para desistir de Deus. Jamais faça isso, irmãos. Eu pude sentir aí, como eu falei ainda há pouco da minha querida tia que faleceu, eu pude sentir isso na pele. O quão bom é você estar passando por algo tão desagradável e sentir a presença de Deus confortando não só o meu coração, mas o coração da minha família, da minha esposa que estava próxima, né? da minha cunhada que estava próxima, do meu irmão que nos ajudou bastante aí, pastor Genilson, e da própria pessoa, da tia que estava enferma. O conforto, né, no coração e na mente que Deus nos dava, apesar de toda a tristeza, evidentemente, isso não tem como deixar de acontecer, mas a confiança no Senhor é que nos dava paz e nos dá paz no coração, né? A fé de Abacuque e a nossa fé em Deus tem que ser a nossa alegria. O livro de Abacuque nos induz à importante lição de que devemos depositar a nossa fé em Deus, pois, conforme a palavra diz, o justo viverá por sua fidelidade. E essa afirmação está no próprio livro de Abacuque, no capítulo 4, no capítulo 2, no versículo de número 4. Pelo conteúdo do livro do profeta Abacuque, afirma que nem sempre compreendemos por que Deus faz tudo o que faz, mas podemos ter a certeza de que Deus nos ama e seu último plano concreto inclui o julgamento aos pecadores. Onde no seu livro, Abacuque, no capítulo 2, ele faz várias advertências, como por exemplo, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, está em Abacuque capítulo 2, no versículo 9. E com sangue, Abacuque 2,12. Ai daquele que confia em ídolos, Abacuque 2,19. Como então podemos nos alegrar em meio a dificuldades? Esse, inclusive, é o título da nossa aula. Com tudo que nos acontece, como é que podemos nos alegrar em meio à crise e às dificuldades? Primeiramente, reconhecendo o que temos em Deus, independe das dificuldades ou circunstância que estamos enfrentando. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,10, depois de dizer que temos que nos alegrar no Senhor, diz ainda ter aprendido a viver contente em toda situação, seja na abundância ou na escassez, concluindo no versículo conhecido e citado por muitos que eu falei ainda há pouco, tudo posso naquele que me fortalece, fica Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, versículo que não pode ser dito, como eu já falei, da boca para fora, ou somente por hábito costumeiro. Nós temos que viver isso, mas porque realmente você crê que as forças virão de Deus, elas precisam ser extraídas de Deus. Mas como achar alegria no meio de uma crise? Em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, ele diz, quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. É declarar que a palavra de Deus é o que alimenta, é o que sustenta, é o que te fortalece, é o que te conduz, é o que te sustenta, né? A palavra de Deus trará alegria em meio à circunstância. É a confiança no Senhor. Quando Abacuque falou as palavras do versículo tema desta aula, capítulo 3, versículo 17 a 19, que eu vou repetir. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus soberano é a minha força e faz os meus pés como a do servo.
ele me habita no andar e a andar em lugares altos. Ele estava falando em que toda economia, numa época em que a economia dependia da agropecuária. Em outras palavras, ele estava dizendo que se tudo que for de mal a pior, se o sustento diário estiver comprometido, todavia ele continuaria se alegrando no Senhor. Essa é a resposta. Da mesma forma, nós também temos que fazer, nos alegrar em Deus. E não somente isso, mas também que Deus nos fortaleça e nos coloque acima do que estamos passando e enfrentando. É uma questão de crer, é uma questão de fé. Em 1 Samuel, no capítulo 30, nós temos um exemplo bem claro disso, de perseverança de fé. Conta quando o rei Davi e seus soldados descobriram que a cidade de Ziclag havia sido saqueada e suas famílias, mulheres e filhos foram levadas cativos. Os homens choraram até não ter mais forças. A Bíblia declara isso. Os homens choraram até não ter mais força. Está lá em 1 Samuel 30, versículo número 4. No versículo 6, diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E esse foi o ponto de virada, não somente para superar a dor interior, mas para vivenciar uma intervenção divina e recuperar tudo que foi perdido. E Davi recuperou tudo que foi perdido, as mulheres, os filhos, todos os patrimônios, tudo que estava na cidade. Deus fez com que a fé de Davi movimentasse a providência divina ao ponto dele ir até lá e tomar tudo de volta, né? Há um momento crucial em que devemos nos fortalecer em Deus, contrapondo com o sentimento de que toda dificuldade e dor provoca ao nosso redor. Abacuque conclui o capítulo 3 que Deus é a sua fortaleza, a sua força que protege de ser devastado pelas circunstâncias externas, mas também diz das habilidades que Deus nos dá para que vivamos em lugares altos, usando o servo animal, né? Em outras versões, a corça, se referindo à habilidade que esse animal tem para escapar dos inimigos predadores. Com essa comparação, Abacuque nos diz que teremos da parte de Deus recursos para escapar daquilo que nos ameaça. Deus nos concede a capacidade de nos mover acima dos nossos problemas. Não importa quais sejam eles, a nossa fé move as ações de Deus. Então, meus amigos, encerrando essa primeira aula da Escola Bíblica Dominical, como se alegrar na crise, como se alegrar durante a crise e nas dificuldades, estar se fortalecendo no Senhor, depositar a confiança no Senhor, questionar a Deus sobre o que está acontecendo, porque é um direito que você tem. Entra no seu quarto, ore ao Senhor, mas lembre de manter o temor e a reverência. Deus vai te dar a paz que você precisa para superar toda e qualquer dificuldade. Não pense que ser cristão, crente em Jesus, é estar livre de aflições, é estar livre de dificuldades, é estar livre de crises. Nós vamos passar por isso, não tem como escapar. Mas a grande vantagem daqueles que perseveram na fé, crendo em Jesus Cristo, crendo no Espírito Santo, crendo em Deus, é que na trajetória da crise, na trajetória da dificuldade, Deus vai te colocar recursos nas suas mãos, principalmente paz no teu coração, discernimento para saber o que você deve fazer, força mental para sustentar aquela aflição, por mais dolorosa que seja, porque Deus será fiel à sua fidelidade. Quanto mais fiel você for, quanto mais você crê no Senhor, mais Deus trabalhará pela sua vida. Eu creio nisso.
porque eu sou prova disso e eu tenho certeza que você também poderá ser muito abençoado se você manter a sua fé no Senhor, ok? Então, na primeira aula da nossa EBD 2021, espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que você se fortaleça no Senhor e tenha força de Deus para superar qualquer crise que você estiver passando. Deus abençoe grandemente. Um bom domingo para você.